encefálico isquêmico quanto hemorrágico. Gosta das duas coisas. Como a maioria das bancas que gostam das duas coisas, o INEP explora mais acidente vascular encefálico isquêmico que hemorrágico. Isso não quer dizer que despreze o hemorrágico. Não, o hemorrágico tem seu espaço, um espaço bem robusto até na banca. Mas gosta mais do isquêmico, isso é importante, né? Até porque o isquêmico é muito mais prevalente no dia a dia que o acidente vascular encefálico hemorrágico. Mas tem uma banca que eu quero até comentar agora. Existe uma banca de provas de residência que é enlouquecida por AVCH. É impressionante como é enlouquecida por AVCH. Enlouquecida. USP Ribeirão Preto. Enlouquecido. Não sei se o chope do pinguim de Ribeirão Preto é um fator de risco para AVCH. Talvez seja isso, porque chama muito atenção, né? Muita atenção. Se tu não conheces o chope do pinguim, quando tu fores a Ribeirão Preto, tu vais conhecer o chope do pinguim. Certamente alguém vai te influenciar para ir no negócio como se fosse uma coisa do outro mundo. E, enfim, talvez seja. Mas se eles quiserem me patrocinar, eu falo positivamente do chopp do pinguim. Mas enfim, tire suas próprias conclusões. Eu não vou influenciar a opinião de ninguém do pinguim, né? Mas talvez seja um fator de risco para AVCH, porque cai muito lá, sabe? Cai muito, é impressionante, impressionante. Mas o INEP segue a tendência global, né, de explorar tanto AVC isquêmico quanto hemorrágico. E a ideia de hoje é que a gente converse sobre um deles. Que é a pegada de revisão, então vamos lembrar alguns aspectos valiosos, né? E que é a ideia dessa conversa. E o ponto é que, como é domingo de manhã, eu vou preferir que a gente converse sobre o AVCH, AVC hemorrágico. E vou preferir porque o AVCI geralmente é muito batido, né? E o AVCH tem algumas mensagens que são fáceis de serem dominadas e que a gente só não pode ter um mindset específico do AVCI. Tem que lembrar que o AVCH existe. E só lembrar as mensagens pontuais, porque as questões todas serão plenamente dominadas. A proposta de hoje é falar do AVCH. Mas para falar de AVCH, a base de tudo é a gente entender a ideia do AVC, né? Do acidente vascular encefálico. A ideia macro do AVC, o ponto de partida para a gente discutir AVC, independente de que tipo de AVC, é perceber que o indivíduo com AVC tem uma lesão vascular encefálica importante. É uma doença vascular. E as doenças vasculares, elas podem se apresentar de uma forma muito peculiar. As doenças vasculares importantes, habitualmente têm uma apresentação clínica que as diferencia das demais. As doenças vasculares tipicamente são súbitas. A palavrinha súbita é uma palavra mágica para a gente abrir o compartimento das doenças vasculares. Essa é uma palavra muito importante na medicina. Muito importante. Tem coisas na medicina que são muito poderosas, sabe? Que quando alguém menciona, a gente, opa, como assim? Peraí, o senhor falou isso? Muda radicalmente o raciocínio. Vou dar um exemplo. Dispneia paroxística noturna. Cara, essa é uma palavra poderosíssima. Dispneia paroxística é uma palavra mágica na medicina. Quando alguém fala dispneia paroxística noturna, imediatamente na minha cabeça vem o coração esquerdo. Sabe? É o coração esquerdo, é o que fica pulsando na mente. Sabe? Emana esse raciocínio. A mesma coisa quando o indivíduo tem um quadro súbito. Quadro súbito, que por definição é tudo aquilo que atinge o pico em 1 minuto, tende a fazer com que a gente pense imediatamente em doença vascular. Imediatamente. A pessoa que tenha dispneia súbita, pode ser doença vascular, pode ser embolia de pulmão. O indivíduo que tem um quadro neurológico súbito, pode ser um quadro vascular, um acidente vascular encefálico. E quando eu falo quadro neurológico súbito, eu quero mesmo falar quadro neurológico súbito.
Veja, eu vou repetir, é quadro neurológico. Ah, mas qual, Fabrício? Dane-se! Dane-se! Um quadro neurológico súbito. Qualquer quadro neurológico. É cefaleia súbita. Epa, súbita. É o déficit focal. Epa, súbito. Entendeu? Tudo súbito tem que fazer a gente pensar na possibilidade de acidente vascular encefálico. É isso. Esse é o mantra das doenças vasculares de maneira global, e no encéfalo não é diferente. E aí pense comigo. Se o indivíduo tiver um quadro súbito e a gente imagina que tem uma doença vascular, tem duas opções. Porque uma doença vascular, o problema não é que o vaso está pulsando, o problema é que não é que o vaso está mais vermelho, está mais escurinho. Não, papai. Uma doença vascular aparece por duas opções. Ou entupiu ou estourou. Concorda? São duas opções. Ou entupiu e não está passando sangue, ou estourou e está inundando de sangue. São as duas opções. Um acidente vascular encefálico. Veja, eu só sei falar desse jeito, viu? Eu só sei falar desse jeito. Então não coisa não. Um acidente vascular encefálico pode ser porque entupiu, pode ser porque estourou. Entupir significa que o indivíduo teve oclusão vascular e pode sofrer com isquemia. Estourou, o vaso se rompeu, o indivíduo tem inundação sanguinolenta do encéfalo. Esses dois cenários podem acontecer e a gente conhece com nomes específicos, acidente vascular encefálico isquêmico e hemorrágico. Mas veja como é muito valioso a gente identificar do que se trata especificamente, porque a abordagem terapêutica é radicalmente diferente. No acidente vascular encefálico isquêmico, entupiu, a proposta é desentupir. A ideia toda é tentar correr para ver como é possível, se é que vai ser, desentupir o vaso. Trombólise, por exemplo, essa é a ideia no AVCI. No AVCH, estourou o cano. A gente teve inundação hemorrágica. A proposta é identificar e correr para fechar a torneira. Esse é o objetivo, entendeu? E a gente pode fechar a torneira, por exemplo, baixando a pressão do indivíduo. Não é isso? Se a gente baixa a pressão, se bota a pressão da pessoa para zero, não tem mais sangue passando. Não é isso? A gente não quer zero, né? Mas baixa a pressão, baixa a pressão. Ai, mas nos sinais do pronto-socorro, quando a pressão está alta, a gente não baixa tão rápido. O quê? Depende, né, papai? Depende do cenário. Não está sangrando, tem que baixar a pressão da pessoa. Entendeu? É uma. Outra é ir lá no cano e remendar o cano, né? Então veja que dependendo do cenário a gente precisa correr. Um lado para desentupir, o outro lado para fechar a torneira. É fundamental que diante de um quadro neurológico súbito a gente identifique para que lado a gente vai. Fundamental. Fundamental. E aí para isso, a base de tudo é que diante de um quadro neurológico súbito a gente precisa identificar se tem sangramento ou não. Precisa identificar que tem sangue inundado ou não, ou se tem falta de perfusão. E a gente faz isso tipicamente com a tomografia de crânio. Acabou-se. Era esse o ponto que eu queria chegar. Veja, o raciocínio no acidente vascular encefálico sempre é quadro neurológico súbito é igual a tomografia de crânio sem contraste. E qual é o objetivo da tomografia de crânio sem contraste? Ver se tem sangue inundando o encéfalo. Porque se houver sangue inundando o encéfalo, estourou o cano, tenho que chamar um encanador para fechar a torneira, para ver se precisa remendar o cano. Agora, se não houver, aí o raciocínio é todo para o entupimento, chama um bombeiro para desentupir o negócio. É outra história. Essa historinha do entupimento deixa quieto, um belo dia a gente volta e conversa sobre ela, porque nesse exato momento a gente vai conversar um pouquinho sobre o cenário em que inundou. E se tu achas que isso não aparece na prova, hoje excepcionalmente eu vou te mostrar aqui como aparece na prova. Eu vou mostrar aqui como aparece. Isso aqui, por exemplo, isso daqui, tá lá no Hardor Q, é uma questão na prova, ela tá com definição ruim mesmo, né? Mas isso aqui é uma imagem de tomografia,
uma poça de sangue, essa bolotona branca no meio do parênquima encefálico do indivíduo. Essa bolotona branca é uma poça de sangue do indivíduo que sofreu com inundação hemorrágica. Esse é um cenário, entendeu? Desse jeitinho aqui, desse jeitinho, né? Então, isso aparece na prova, dessa forma. E aí o grande detalhe, né, que é muito importante, é a gente perceber que quando o indivíduo a gente consegue identificar o sangue na tomografia, a gente muda, o mindset é outro, né? O mindset do preciso fechar a torneira, preciso checar se precisa remendar o cano. Ok. Só que a gente tem uma tarefa adicional. É que quando o indivíduo tem inundação hemorrágica, tem um acidente vascular encefálico hemorrágico, existem dois cenários distintos. E cenários que merecem atenção porque existem diferenças sutis. O indivíduo pode ter um acidente vascular hemorrágico encefálico tendo inundação de sangue no parênquima cerebral. Essa é uma possibilidade. Mas existe outra. O indivíduo pode ter um acidente vascular encefálico hemorrágico com inundação de sangue nas meninges. Isso é outra situação. De um lado, inundação do parênquima, o famoso hematoma ou hemorragia intraparenquimatosa. De outro, o sangue está na meninge. É a famosa hemorragia meníngea ou hemorragia subaracnoide. Esses dois cenários são cenários distintos, fazem parte do grupo acidente vascular encefálico hemorrágico, mas para cada um deles há mensagens importantes e abordagem diferente do paciente. Existe. A imagem, por sinal, né, ela chama muita atenção. Essa que nós vimos aqui, vou mostrar de novo, isso é excepcional. Estou mostrando aqui só para dizer que está lá no HardorQ e tu podes acessar gratuitamente, é só se cadastrar no HardorQ, né? Baixar o aplicativo HardorQ Medicina, ou mesmo pela plataforma web HardorQ, pode acessar HardorQ, bota no Google HardorQ, tu pode te cadastrar, alunos Sprint Trilha tem acesso completo ao HardorQ. Enfim, isso aqui é imagem de questão antiga do INEP, e essa aqui, por sinal, salvo engano, era a questão do ENAD, e que trazia o hematoma intraparenquimatoso, essa poça de sangue dentro do parênquima encefálico. Essa é uma. Agora, o indivíduo pode ter o sangramento na meninge, e também foi objeto de questões da prova prova do INEP. Essa aqui já foi questão da prova do Revalida, apareceu essa imagem, em que o indivíduo tem sangue espalhado pelas meninges e, obviamente, a gente observa a hiperdensidade de sangue nos sulcos, nas fissuras, nas cisternas, né? Então aqui parece uma estrelinha ali no meio das cisternas, né? Porque está inundando as cisternas. Então, isso é hemorragia meníngea. As imagens são um tanto diferentes. A imagem já ajuda. Quando a gente pede a tomografia por causa do quadro neurológico sub, já ajuda. Ok. Mas, de fato, a gente precisa entender a dinâmica de cada um desses cenários. Veja, o hematoma intraparenquimatoso, a hemorragia intraparenquimatosa, é o cenário mais relevante na dinâmica do AVCH. E por que mais relevante? Porque a hemorragia intraparenquimatosa é o cenário que pode mimetizar com perfeição quase absoluta um quadro do acidente vascular encefálico isquêmico. O quadro típico do indivíduo com acidente vascular encefálico isquêmico é de uma pessoa com déficit focal súbito. Isso é o típico. A hemorragia intraparenquimatosa pode muitas vezes ter o mesmo quadro, idêntico. Não dá para separar pelo exame físico o que é um, o que é outro, não dá. E é na imagem que a gente se surpreende. Embora, clinicamente, exista uma tendência da gente observar com mais frequência cefaleia nos pacientes com AVCH de maneira global, e no hematoma intraparenquimatoso não é diferente que no AVCI, né? Então, cefaleia incomodando o paciente de forma súbita, sabe, é um pontinho a mais para a gente pensar em AVCH. Na suspeita, mas é a imagem que vai mostrar o sangramento de fato. Veja, a chave de tudo é a imagem. Agora, se a gente quiser sentir o cheiro do paciente, né, a gente pode até tentar, sabe? É que antes de fazer a tomografia, se a gente quiser fazer ali um jogo, cara, é AVCH ou AVCI? AVCI é muito mais comum, né? Mas será que é AVCH intraparenquimatoso? Já que o quadro clínico é muito parecido. Se tivesse cefaleia,
Eu estou apostando um pouquinho mais aqui no AVCH. Mas tem também um perfil do paciente. É que os pacientes com AVCH, habitualmente, hemitaparenquimatoso, habitualmente são indivíduos que sofrem com ruptura de vasos mais profundos, dos chamados vasos perfurantes, sabe? Habitualmente, o problema não é um aneurisma que rompeu. Não. São indivíduos que têm doença endotelial. São indivíduos que geralmente têm um risco cardiovascular aumentado. O padrão mais clássico é do indivíduo hipertenso de longa data, sabe? Que vem sofrendo com a pressão alta por muito, muito tempo, até que um dia o vaso não aguentou mais. Essa é a história, é o padrão clássico do acidente vascular encefálico hemorrágico com hematoma hemitaparenquimatoso. Muitas vezes indivíduos dislipidêmicos. O álcool é um fator de risco importante. O tabagismo, indiretamente, é um fator de risco importante também, né, por conta de alteração endotelial. Então, esse é o aspecto do indivíduo. Por sinal, é meio que indistinguível do AVCI, né? O jeitão do indivíduo com AVCI geralmente é esse também, né? É esse. Mas tem um detalhezinho, um detalhe na história que às vezes estará presente e que alerta a gente à possibilidade de sangramento antes do paciente fazer a tomografia. A gente aposta um pouquinho mais. Se o paciente estiver usando anticoagulante. O uso de anticoagulante, quando complica com AVCH, na maioria das vezes o faz na forma de hematoma hemitaparenquimatoso. E esse é um ponto que a gente tem que ter atenção nas questões. Porque às vezes a questão, veja, traz um indivíduo que tem fibrilação atrial. Fala, a fibrilação atrial pode gerar um acidente vascular encefálico isquêmico do tipo cardioembólico. O paciente formou trombo do coração, embolizou um trombo e entupiu o vaso. Deve ser AVCI. Calma, papai. Porque se a pessoa tiver fibrilação atrial e estiver usando anticoagulante, pode ser que o anticoagulante aumente o risco de sangramento e tenha AVCH. Entendeu? Então esses são pontos importantes para a gente se situar bem na questão. E se não tiver, por exemplo, uma destreza muito grande na avaliação de tomografia, e a questão pode trazer tomografia, a gente, pelos dados clínicos, já ajusta a maneira de ver o caso para pensar um pouquinho mais em um cenário que em outro. Mas, mais uma vez, o que acaba definindo as coisas é o padrão de imagem. A imagem é crítica. E a imagem é a poça de sangue no parênquima encefálico num quadro súbito. Eu vou lembrar. Quadro súbito. Se a história do indivíduo for uma história de horas a dias, pensar em outra possibilidade. Por exemplo, um indivíduo que vem há 2, 3 dias com cefaleia, alteração do estado mental, agora surge um quadro... Peraí, papai, aí 2, 3 dias de evolução? Não. Está piorando progressivamente? Não, isso não fala a favor de acidente vascular encefálico. É possível que exista alguma outra coisa. Por exemplo, pode ser infecção, pode ser um abscesso cerebral, pode ser meningite. Eu não estou... Aí, claro, né, a meningite não daria uma imagem como essa, mas no abscesso cerebral a gente pode ter imagens complexas, pode ser neoplasia do sistema nervoso central, entendeu? Então, muito cuidado. Também para não ir com muita sede ao pote, ao padrão da imagem e ponto final, acabou-se. Pior é quando não tem a imagem. Quando não traz a imagem, mas traz o quadro neurológico, o quadro neurológico de indivíduo hipertenso, com cefaleia progressiva, alteração do estado mental, e às vezes com déficit focal fala assim, isso aqui deve ser... Calma, é súbito ou é agudo? É diferente. Porque um quadro agudo de um indivíduo com um pacotão clássico de doença endotelial, com pressão alta, que está sofrendo dia por dia, pode ser encefalopatia hipertensiva. Veja, encefalopatia hipertensiva é uma coisa, acidente vascular encefálico isquêmico é outra coisa. Um é súbito, o outro é agudo. Agudo é horas a poucos dias. Entendeu? Então esse é um ponto muito importante para a gente não se restringir a ver a imagem e tirar conclusões aleatórias. Muita atenção, tudo começa com um quadro súbito. Tudo começa com um quadro súbito. Tudo. E vai fechar com a imagem. E aí se encontrou uma poça de sangue no parênquima encefálico do indivíduo, acidente vascular hemorrágico intraparenquimatoso. O que a gente tem que fazer? Primeiro passo, fechar a torneira. Tem que fechar a torneira. Obrigatoriamente baixar rápido a pressão do indivíduo. Veja, não é para baixar também, para botar 100 de sistólica, não é isso, né? Pelo amor de Deus. Até porque se tem sangue aqui na cuca, a pressão aqui em cima está aumentada, vai ser difícil, se a pressão estiver muito baixa, não vai chegar sangue para perfundir o parênquima. Tem que chegar um tiquinho. A sugestão é que a gente busque pressão sistólica entre 140 e 160 milímetros de mercúrio. Essa é a sugestão. Fabrício, mas a pressão sistólica do indivíduo está 240, eu vou baixar isso tudo? Vai.
Vai baixar. Porque o cano estourou, papai. Entendeu? Se fosse no AVCI, que tem aí é outra, AVCI é outra história. Outra história. Emergência hipertensiva. Se for por sangramento, tem que baixar a pressão. Entendeu? Isso é muito importante. Baixar a pressão é essencial. Tem que fechar a torneira. Tem que fechar. E aí, obviamente, além de fechar a torneira, a pergunta é se a gente precisa remendar o cano, né? Vale a pena chamar um neurocirurgião para remendar o cano? Fazer algum procedimento para costurar tudo? Pois é. Geralmente, no acidente vascular encefálico intraparenquimatoso, os vasos que romperam foram vasos profundos, os ditos vasos perfurantes. São vários vasos piquititinhos que sofreram, sabe? Não é um aneurisma que rompeu geralmente. Por conta disso, não existe recomendação de abordagem com foco em identificar malformações vasculares ou aneurismas no AVCH intraparenquimatoso para abordagem imediata. Não existe. Quando o neurocirurgião coloca um paciente no centro cirúrgico por conta de acidente vascular encefálico hemorrágico intraparenquimatoso, é porque o bicho está pegando, sabe? A indicação de abordagem em neurocirurgia é quando a compressão gerada pelo sangramento é crítica. É crítica. Com a ideia de descomprimir. Esse é o foco, sabe? Às vezes o sangramento não é nem tão grande, mas dependendo da área, por exemplo, sangramento cerebelar, preocupa um tanto mais. Qual é o volume? Volumes pequenos, às vezes, demanda avaliação da neurocirurgia para descompressão. Tudo depende do quadro clínico e intensidade do sangramento. Mas não existe uma correria com o objetivo de definir onde é que está o sangramento e correr para clipar. Não, porque geralmente não é aneurisma, geralmente é disfunção endotelial. São microvasos sofrendo, sabe? Esse é o jeitão do AVCH intraparenquimatoso. Foco todo em, obviamente, né, suporte global do indivíduo, mas baixar a pressão. Claro que se a pessoa estiver usando um anticoagulante, está usando varfarina, tem que reverter o efeito da varfarina. Está usando um NOAC, que tem que reverter o efeito do NOAC, usar os reversores. Qual é o NOAC específico? Cada um tem os seus reversores e tal. Então, esse é um ponto importante. Se tiver um fator que a gente possa controlar, melhor. Mas, via de regra, a conduta global, né, a ideia global desse cenário é a gente fechar a torneira. Isso é o que a gente faz no AVCH intraparenquimatoso. Um cenário que a gente vai identificar uma poça de sangue. E a gente identificou porque o indivíduo chegou com um quadro súbito. Um quadro súbito que muitas vezes é indistinguível do acidente vascular encefálico isquêmico. Indistinguível. Mas do outro lado, existe a possibilidade do indivíduo ter sangrado na meninge. É a famosa hemorragia meningea ou hemorragia subaracnoide. Aí, papai, são outros 500. É outra conversa. É bem diferente, bem diferente. Por sinal, a hemorragia subaracnoide, hemorragia meningea, é dos temas do compartimento, dos compartimentos do AVCH que os examinadores mais gostam, porque ela tem a sua história para contar. A hemorragia meningea ou hemorragia subaracnoide é um cenário de AVCH que pode mimetizar o AVCI, pode. Não tem nenhuma lei que proíba. Não tem nenhuma lei que proíba que a hemorragia meningea não possa se apresentar com déficit neurológico. Não tem nenhuma lei que proíba isso. Um déficit focal, por exemplo, não tem. No entanto, atenção. O sangue está na meninge. E meninge é delicada, é sensível, é irritadiça. Prova disso que quando o indivíduo tem inflamação da meninge por infecção, a meningite, ai que dói pra caramba essa jossa. Ora, é razoável imaginar que se houver sangue no líquido, que é algo límpido, inodoro, incolor, delicioso, na verdade não tem gosto, né, também, não deve ter, nunca experimentei, mas não deve ter, uma substância pura, sabe? Tão pura quanto água de chuva. Enfim, se tiver sangue naquela jossa, irrita a meninge. Irrita. A meninge grita, e grita de forma súbita. A manifestação mais clássica da hemorragia subaracnoide não é um quadro neurológico focal, não, é cefaleia súbita e dói pra caramba. Tipicamente é referida como, abre aspas, a maior cefaleia da vida, fecha aspas.
Esse é o relato clássico e que muitas vezes está presente na questão. O examinador, para chamar a nossa atenção, bota isso. Paciente procura atendimento médico referindo a pior cefaleia da vida. Meu Deus, isso hemorragia subaracnoide. Calma, calma. Tem estudo para isso, né, que já mostrou que cerca de metade dos casos de pior cefaleia da vida não são cefaleias secundárias. Não são. Mas pode ser. Então, quando a gente ouve esse relato, a gente tem a obrigação de investigar. E se o quadro for súbito, é possível que seja hematoma intraparenquimatoso, é possível, muitas vezes, que seja hemorragia subaracnoide, hemorragia meningea. Esse é o quadro clássico. E, obviamente, a meningea está doendo porque está irritada. O indivíduo pode ter também sinais de irritação meningea. O grande detalhe desse cenário de AVCH é que a gente tem que tomar cuidado para diferenciar de meningite, que é um tema que o INEP gosta pra caramba, e que logo a gente vai conversar sobre meningite aqui também. Ah, isso é bom. Isso é bom, hein? Eu não estava na última prova do INEP. Sabe o que isso quer dizer? Depois eu te conto. Mas, enfim, tem que diferenciar. E a gente tem que tomar cuidado para não ir com muita sede ao pote, porque às vezes o examinador monta um cenário para confundir a gente, sabe? Confundir. Mas na hemorragia meningea, o que salta aos olhos, de fato, é a irritação da meninge. Tanto com sinais de irritação meninge, rigidez de Duca, sinal de Kerner, tal. E também a pior cefaleia da vida. Embora, lembrando, o indivíduo possa ter um quadro clínico com déficit neurológico focal. Pode. Principalmente de algum nervo craniano. Isso pode acontecer. Isso é importante de ser lembrado. Assim como um detalhe muito legal da hemorragia subaracnoide é que, diferente do hematoma intraparenquimatoso, a hemorragia subaracnoide, na maior parte das vezes, acontece porque o indivíduo teve ruptura de aneurisma. Esse é o ponto. Aneurisma é a etiologia mais importante do contexto da hemorragia subaracnoide. Tem outras possibilidades, né, como malformação arteriovenosa e tal, mas aneurisma é sem dúvida mais importante. Tudo que concorra para aumentar o risco de aneurisma aumenta o risco de hemorragia subaracnoide. Por exemplo, existem algumas síndromes hereditárias que aumentam o risco de aneurismas, né? Por exemplo, a síndrome Marfan, que é uma vasculopatia, né, hereditária, enfim. Doença policística renal. Os indivíduos com doença policística têm um risco aumentado de ter aneurismas. Então essa é a fonte principal de surgimento da hemorragia subaracnoide. Isso quando ela não é da cirurgia. Porque o indivíduo pode ter hemorragia subaracnoide, pode ter AVCH como complicação de trauma. Isso é outra história, né? Se for traumático é outra conversa. Está me vendo com bisturi na mão aqui? Não, então isso não é live de cirurgia. No contexto clínico do AVCH não traumático, a etiologia principal é o aneurisma. E daí? E daí, papai? E daí que a conduta é um tico diferente. Porque se o indivíduo de hemorragia subaracnoide, primeiro ponto é fechar a torneira, tem que baixar a pressão. Tem. Mesma coisa, sistólica perde 140, 160. Na hemorragia subaracnoide, geralmente a gente é mais agressivo, leva mais para 140 que para 160, sabe? Tem que baixar a pressão logo. Ok. Só que no contexto da hemorragia subaracnoide, a perguntinha a ser feita com muita intensidade logo no início do quadro é: dá para remendar o cano? Essa perguntinha precisa ser feita com o objetivo de evitar o ressangramento. Veja, o que já estourou já foi. Mas o ponto é, e se essa pessoa sangrar de novo logo na sequência? Por conta disso, a gente precisa estudar os vasos do indivíduo. Angiotomografia, angiografia, enfim. Precisa estudar. E desse estudo pode resultar a demanda por fazer clipagem de aneurisma. Então, a intervenção neurocirúrgica é um ponto importante a ser considerado no contexto da hemorragia subaracnoide. Importantíssimo, porque nela, aneurisma é a principal fonte de sangramento nos casos sem trauma. Isso é muito importante ser lembrado, muito. Fazendo a clipagem, a gente reduz o risco do ressangramento, que é uma das complicações possíveis da hemorragia subaracnoide. Uma. Porque tem outra também muito importante. Muito importante. É que o sangue está na jossa da meninge, mas está coladinho no parênquima encefálico. E junto das meninges no parênquima encefálico existem muitos vasos sanguíneos, óbvio, né? Da famosa barreira hematoencefálica. Tá, e daí? E daí que o sangue irritando a meninge pode irritar os vasos, e os vasos irritados fazem, tchuf, isso daqui. Veja,
Os indivíduos com hemorragia subaracnoide podem ter irritação dos vasos adjacentes e os vasos se fecharem. E aí o vaso se fechando é legal porque, enfim, né? Tá, uma resposta a uma irritação, isso é importante, né? Uma meningite é importante que isso aconteça, para o bicho não entrar no corpo, tal, tudo bem. Só que o detalhe é que se esse fechamento for muito intenso, o indivíduo pode sofrer isquemia junto com o sangramento. Olha que loucura! Olha que loucura! Entendeu? Se o fechamento, também conhecido como espasmo, for muito intenso, ferrou. Esse fenômeno é conhecido como vasoespasmo e pode complicar... Que é isso? Um vasoespasmo na língua? Esse fenômeno é conhecido como vasoespasmo e pode complicar a evolução de indivíduos com hemorragia subaracnoide depois do 3º, 4º, 5º dia de evolução. Entendeu? Pode complicar. O indivíduo pode ter piora do quadro neurológico durante a internação. Preocupa. Mas a gente tem algo a fazer para diminuir o risco. Existe um fármaco, um antihipertensivo que a gente usa pouco no dia a dia, que pertence ao grupo dos antagonistas do canal de cálcio, que comprovadamente ajuda a reduzir a repercussão do vasoespasmo. Esse fármaco é o nimodipino. Nimodipino está indicado na hemorragia subaracnoide com o objetivo não de controlar a pressão, mas de reduzir o risco de vasoespasmo. Porque o controle da pressão a gente faz com fármaco na veia, né? No Brasil com nitroprusiato. É assim que a gente controla a pressão da pessoa. A gente tem que estar com a pressão na mão, né? E ajustar para valer, deixar bonitinho e tal. O nimodipino ajuda a reduzir repercussão de vasoespasmo. Eu gosto de usar esse termo repercussão de vasoespasmo, porque o vasoespasmo ele sempre acontece em algum grau. O ponto é evitar que ele seja excessivo e que gere repercussão na função neuronal do indivíduo. Esse que é o grande problema. Então, o nimodipino é um ponto importante, com foco em reduzir vasoespasmo. A clipagem de aneurisma já tem como foco reduzir o ressangramento. Em linhas gerais, esse é o alinhamento de conduta que a gente precisa ter na visão geral da hemorragia subaracnoide. Obviamente, existem outros pontos importantes, né, a serem avaliados. Por exemplo, tem muita dor, tem que aliviar a dor, isso é importante, né, na dinâmica da doença. Suporte global, muito valioso. Antigamente, se tu buscares em alguns livros de referência, existia muito mantra de uma conduta chamada Triple H, 3H, e uma dessas era o controle da pressão, o controle do sangramento, né, óbvio, e a hemodiluição. Né? E o objetivo da hemodiluição, a ideia era que se a gente deixar o indivíduo mais hemodiluído, diminui o risco do indivíduo ter complicações trombóticas, sabe, na evolução. Esse era um ponto, enfim, de discussão. E com o tempo se começou a questionar isso, né, porque pode aumentar o risco de ressangramento, enfim. Então nem vale a pena ficar focando no 3H. Eu acho que o mais legal mesmo, tanto que prova nem costuma perguntar isso, o mais interessante é lembrar sempre no AVCH da necessidade de fechar a torneira e, no caso específico da hemorragia subaracnoide, da possibilidade de remendar o cano. Remendar o cano para evitar ressangramento. Como? Estudando os vasos cerebrais, identificando aneurismas potencialmente relacionados ao sangramento e discutindo com a neurocirurgia a abordagem específica. Ao mesmo tempo, a gente precisa evitar o vasoespasmo. E o grande aliado nisso é o nimodipino. Então, muita atenção com essa visão geral do AVCH. Isso é muito importante, muito importante. Tanto o reconhecimento dos cenários globais, o padrão de imagem e as distinções nas condutas. Isso é muito valioso e qualquer prova que cobre AVCH como o INEP cobra vai se prender a esses conceitos. Isso é muito importante, muito. Provas que tenham uma especificidade um pouquinho maior dentro do AVCH, como por exemplo, exemplo clássico, a USP Ribeirão, que gosta muito mais de AVCH que a AVCI, já exige que a gente avance um pouquinho em outros conceitos, como por exemplo, as escalas prognósticas, né? Ou escalas que avaliam risco de complicações, como Fischer, Hunt-Hess e tal. Para a prova do INEP, essa não é a pegada. A pegada é mais de identificação do cenário, distinção do AVCI com AVCH e a definição do alinhamento global da conduta. Essa é a pegada do INEP e eu posso provar. Pula fora daqui agora, vai lá para o Hard Orquê e dá uma olhadinha no padrão